Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and blame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Christ is our ark, and they won't receive it. Christ is the Word. They won't receive it. They want their creed, their denomination, a new ark, or a new carrier. They want the denomination to carry it, a new ark. Cristo é a nossa arca, e eles não a receberão. Cristo é a palavra, eles não a receberão. Querem seus credos, sua denominação, uma nova arca ou um novo transporte. Querem que a denominação a transporte, uma nova arca. Remember, Christ our ark. You believe Christ is the Word? Amen. That's the ark then, is that right? All right, Christ cannot be carried to his correct position by any denominational cart. Lembrem-se, Cristo, nossa arca. Creem que Cristo é a palavra? Esta é a arca, então, certo? Muito bem. Cristo não pode ser transportado à sua correta posição por nenhum carro denominacional. He deals with one person and not with a group. He never did deal with a group, one person. When he said if he did, he contraried his word, Amos 3:7. You can't make it lie. No, sir. It's truth. Ele trata com uma pessoa e não com um grupo. Ele nunca tratou com um grupo. Uma pessoa. Quando ele disse que não tratará, se tratou, ele contrariou sua palavra. Amós 3:7. Não se pode fazê-lo mentir. Não, Senhor. É verdade. But see, they tried. The ark cannot be carried by an organization. There's too many heads in it. See, it cannot be done. He promised he'd not do it, and he won't do it. Mas vejam, eles tentaram. A arca não pode ser transportada por uma organização. Há cabeças demais nela. Estão vendo? Não pode ser feito. Ele prometeu que não faria isso e não fará. He said when he promised to do it some other way, that's the reason he promised he wouldn't do it. Don't think them thoughts. I can feel it. Ele disse, quando prometeu fazer isso de outra forma, por isso ele prometeu que não faria. Não tenham esses pensamentos. Posso sentir isso. Entendem? So he promised he would do it a certain way, and anything contrary to that, he won't do it. See? But by his original way, according to what he said in Amos 3:7, that's the way he'll do it. And that must be vindicated and proved to be right. Então, ele prometeu que faria de certa forma, e qualquer coisa contrária ele não fará. Estão vendo? Mas da sua maneira original, conforme o que disse em Amós 3:7, é assim que ele fará. E deve ser vindicado e provado que está certo. Now you know what he promised today, then he's doing it today. That's just what he said he'd do. He'd open those 7 seals and what all he'd do, reveal the mysteries back there, how these baptisms and all things have been all messed up. Agora, vocês sabem o que ele prometeu hoje, então está fazendo isso hoje. É justo o que disse que faria.
Ele abriria aqueles 7 selos e tudo mais que faria, revelaria os mistérios lá do passado, como estes batismos, e todas as coisas tinham ficado tão confusas. And here it is in His very presence. Science proves it. The heavens has declared it. Man standing looking right at it and seeing it happen. Not one thing as He said, but what He made true. There you are. Just so that you would see where we're at today. E aqui está, em sua própria presença, a ciência prova. Os céus declararam, homens presentes, olhando direto para isso e vendo acontecer. Não há nada que ele disse que não tenha comprovado. Aí está, apenas para que pudessem ver onde estamos hoje. Now, any man that has His Spirit, knows it, has God's Spirit upon him, knows this is the truth. Because God's Spirit won't speak contrary to the Word. No, He'll be right with the Word. Como? Qualquer homem que tem seu espírito sabe, que tem o Espírito de Deus sobre si, sabe que isto é a verdade. Porque o Espírito de Deus não falará contrário à palavra. Não. Estará exatamente com a palavra. You say, I got the Holy Ghost, I shouted, I spoke in tongues, I danced in the Spirit. That don't mean one thing to God. Você diz, tenho o Espírito Santo, gritei, falei em línguas, dancei no Espírito. Isso não significa nada para Deus. Está vendo? David did practically the same thing back there. They sang with all of his might, and he shouted with all of his might. All the rest of them did. And they're walking right into death. That's right. Davi fez o mesmo, praticamente o mesmo no passado. Eles cantaram com toda a sua força, e ele gritou com toda a sua força. Todos os outros o fizeram e estavam caminhando direto para a morte. Isso mesmo. That don't have anything to do with it. It's the word that counts. The word of the Lord. They that wait upon the Lord. Yes, sir. Isso não tem nada a ver. É a palavra que conta, a palavra do Senhor. Os que esperam no Senhor. Sim, Senhor. See, they that have God's Spirit in them look at the promise for their day and watch and wait until they see it. Then they say, that's it. God reveals it to them. Vejam, os que têm o Espírito de Deus neles olham a promessa para hoje e vigiam e esperam até que a vejam. Então dizem, é isso. Deus a revela a eles. Like Nathaniel. Philip went and found Nathaniel. Nathaniel said, now wait a minute, I know that's promised, but let me see it. And when he saw it, he said, that's it. Como Natanael. Filipe foi e encontrou Natanael. Natanael disse, agora espere um momento. Sei que está prometido, mas deixe-me vê-lo. E quando ele o viu, ele disse, é isso. The woman said, now I know. I've heard all kinds of theologians. I've done this and that. And I've read the Bible myself. And I know that there's a Messiah coming that will do these things. So you must be his prophet. A mulher disse, agora sei que tenho ouvido todos os tipos de teólogos, tenho feito isto e aquilo, eu mesma li a Bíblia e sei que virá um Messias que fará estas coisas. Então tu deves ser profeta dele. He said, I'm he. She said, come on, see a man, this is it. She waited until she seen that Messiah identified by the Word of God. Ele disse, eu o sou. Ela disse, venham ver um homem. É isso. Ela esperou até ver aquele Messias identificado pela palavra de Deus. Then she said, that's what we've waited on 400 years. We haven't had a prophet or nothing. Here he is. And he himself says that he is he. Então disse, é o que temos esperado por 400 anos. Não tivemos profeta, nem nada. Aqui está ele, e ele próprio diz que é ele. I not see a man who told me the things I've done. But the priests wanted to kill him, and they finally done it. E vede, um homem que me disse o que tenho feito. Mas os sacerdotes queriam matá-lo, e finalmente o fizeram. Estão vendo? But they can't kill his spirit today. That's right. No, they can't kill his. It was sure to bring us in. So we're thankful. Notice how great God is, how great his works are, how it can never fail. Mas não podem matar seu espírito hoje. Isso mesmo. Não podem matá-lo. Esteve aqui para nos trazer. Por isso estamos agradecidos. Notem quão grande é Deus, quão grandes são suas obras, como nunca podem falhar.
Now God has provided an original way to do things, and He'll never do it contrary to that. Now He promised in the last days that what He would do, and it sent us a message, and this message would have the same identification as Elijah had, as Elisha had, as John the Baptist had. Agora, Deus tem uma maneira provida e original de fazer as coisas, e nunca fará contrário a isso. Agora, Ele prometeu nos últimos dias o que faria, e enviou a eles, a nós, a mensagem. E esta mensagem teria a mesma identificação que Elias teve, que Eliseu teve, que João Batista teve. And it would turn the hearts of the people, not to the denomination, but back to the original apostolic fathers. Back to the Word. How these things have been vindicated. How that in the sounding of the last angel, Revelation 10, E converteria o coração das pessoas, não para a denominação, mas de volta aos pais apostólicos originais, de volta à palavra, como estas coisas têm sido vindicadas. Como que ao soar do último anjo, Apocalipse 10, in the days of the seventh angel, these mysteries, it's all been, why did the Methodist do this, the Baptist, the Church of Christ, and the Jehovah's Witness all do that? Them mysteries will be revealed in the last days. nos dias do sétimo anjo, todos estes mistérios que estiveram, porque os metodistas fizeram isso, e os batistas, e a Igreja de Cristo, as testemunhas de Jeová, todos fazem isso? Esses mistérios serão revelados no último dia. When the seventh angel's message, not when he starts out doing this, but when he begins to sound his message. Okay? Not the years in preparation, but when he begins to sound the message, these mysteries then will be revealed. And here they are not knowing that. And you people are witness to that. Quando do anjo 7, a mensagem do sétimo anjo, não quando ele começar a fazer isto, mas quando começar a anunciar sua mensagem. Estão vendo? Não os anos em preparação, mas quando ele começar a anunciar a mensagem, esses mistérios então serão revelados. E aqui estão eles, não os conhecendo, e vocês são testemunhas disso. And then in that great observatory, so that the world will be without, they're still wondering what happened. In Tucson, them big observatories took the picture of it up there, still wondering what happened. Então, naquele grande observatório, para que o mundo fique sem... Ainda estão se perguntando o que aconteceu. Em Tucson, seus grandes observatórios tiraram uma foto daquilo lá em cima, ainda querendo saber o que aconteceu. What is it? They're still putting the paper. Does anybody know anything about how it could have happened? There's no fog up there. There's no air. There's no moisture. 30 miles high in the air. Que é isso? Ainda estão publicando no jornal. Alguém sabe algo sobre como aquilo pôde acontecer? Não há névoa lá em cima, não há ar, não há umidade. Há uma altura de 48 quilômetros no ar. Oh, there shall be signs in the heaven above. And when these things take place, earthquakes in divers places, then shall appear the sign in the heavens of the Son of Man. Oh, que coisa! Haverá sinais em cima nos céus. E quando estas coisas acontecerem, terremotos em vários lugares, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. That day in Luke, the Son of Man will reveal himself again, being revealed himself, and the world will look like Sodom and Gomorrah. Naquele dia, em Lucas, o Filho do Homem se manifestará de novo, sendo manifestado ele mesmo, e o mundo parecerá como Sodoma e Gomorra. Oh, my brethren, don't be ignorant of spiritual things, see? Search the Scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of the Word. They are they that testify of the truth, the things that God is doing in this hour. Oh, que coisa! Irmãos, não sejais ignorantes das coisas espirituais. Vejam, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas tendes a vida eterna, e são elas que testificam da palavra. São elas que testificam da verdade, as coisas que Deus está fazendo nesta hora. And now what? They that have the Spirit of God wait for these things. And when they see those things, they believe those things. E agora,
Os que têm o Espírito de Deus esperam por estas coisas, e quando veem essas coisas, creem nessas coisas. Jesus said, "No man can come to me except my Father draws him, and all that the Father has given me, He is the Word, they will come to me. They will come to me." Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer. E todo o que o Pai me deu, Ele é a palavra. Virá a mim. Virá a mim. I've been pretty rough this morning. They wait on the Lord, waiting. And when they do, and they see that promise of the day being vindicated, it renews their faith in His Word. Foi muito duro esta manhã, vejam. Eles esperam no Senhor, esperando, e ao fazê-lo e ver essa promessa de hoje sendo vindicada, isso renova a fé deles em sua palavra. Because He promised to do it, and here He is doing it. Then there's no doubt. God speaks, His Word first speaks, and then the Spirit that's bringing it does the thing that the Word said it would do. Pois Ele prometeu fazer isso, e aqui está Ele fazendo. Então não há dúvida. Deus fala, sua palavra fala primeiro. Então o Espírito que a está trazendo faz o que a palavra disse que faria. Oh, we have lots of impersonations. We'll still have lots of them. Man of sincere heart trying to do things this way and that way. But watch what happens. People will put their hands and then die. Oh, temos muitas imitações. Ainda teremos muitas delas. Homens de coração sincero, tentando fazer coisas deste jeito e daquele jeito. Mas vejam o que aconteceu. Pessoas põem as mãos e então morrem. You know, no man's scheme of denominational ever worked, making members for their own self-made denominational arcs. God never did have a denomination. He never will have a denomination. And it's a man-made thing. Vejam, notem, nenhum esquema humano de denominação jamais funcionará, fazendo membros para suas próprias arcas denominacionais feitas por si mesmos. Deus nunca teve uma denominação. Ele nunca terá uma denominação. É algo feito pelo homem. And I wonder today if all of our drawing in and great crusades and revivals, we had been filling up the Methodist ark, the Baptist ark, the Presbyterian ark. What about the ark of Christ, the Word? E será que hoje, se com todos que atraímos, e grandes cruzadas, e reavivamentos, se não estamos enchendo a arca metodista, a arca batista, a arca presbiteriana, mas como fica a arca de Cristo, a palavra? And if the bride is to be the Word, then she's got to be of Christ, part of the bridegroom, she's got to be the Word. The Word not for His day, the Word of this day that He promised to be this day, that He sent His Word forth to mold His bride and make her. E se a noiva deve ser a palavra, então ela tem de ser de Cristo, parte do noivo. Ela tem de ser a palavra, não a palavra para o dia dele, a palavra deste dia, que ele prometeu que seria este dia que ele enviou sua palavra para moldar sua noiva e formá-la. Hope we see it. Don't get some idea of your own now, and don't take somebody else's idea. Take the vindicated word here, the Bible. It says, espero vermos isso. Não tenha alguma ideia de si próprio agora, e não pegue a ideia de outro. Pegue a palavra vindicada aqui, a Bíblia. Ela diz, God has promised in His Word how He would choose His bride in this last day. Do you know that? He promised it. How He would do it. Deus prometeu em sua palavra como Ele escolheria sua noiva neste último dia. Sabiam disso? Ele prometeu como faria. And that by His original plan of choosing Christ, of choosing the times, choosing the seasons, how He can't miss it on His bride because she's part of that Word. E que pelo seu plano original de escolher Cristo, de escolher os tempos, escolher as estações, como ele não pode omitir isso em sua noiva, pois ela é parte dessa palavra. You can't choose it by denomination when He didn't choose Christ by denomination. Did Christ come to a denomination? Did He come by a denomination? No. They rejected Him.
Ele não pode escolhê-la por uma denominação quando não escolheu Cristo por uma denominação. Cristo veio a uma denominação? Veio por uma denominação? Não. Elas o rejeitaram. Well, that's what the denomination done then. Then when he chooses the bride, can he come any other way? How did he bring Christ here? By the word of the prophets. Is that right? How will he bring his bride here? By the word of the prophets. Bem, foi o que a denominação fez, então. Então, quando ele escolhe uma noiva, ele pode vir de algum outro modo, como ele trouxe Cristo aqui pela palavra dos profetas, certo? Como ele trará sua noiva aqui pela palavra dos profetas. How did he identify him when he come? By a man with the spirit of Elijah upon him. Come out of the wilderness. How would he identify his bride? He promised in Malachi 4 the same thing before he destroyed the earth, like it was in the days of Sodom. Como ele o identificou quando veio, por um homem com o espírito de Elias sobre si. Saiu do deserto. Como ele identificará sua noiva? Ele prometeu o mesmo em Malaquias 4, antes de destruir a terra, como aconteceu nos dias de Sodoma. Remember, Sodom burned. Is that right? Well, this world is to burn. Jesus said so. And it'd be the time that, like Luke, the 17th chapter, the 31st, that in the days it'd be like Sodom and Gomorrah, then the Son of Man would be revealed. Lembrem-se, Sodoma foi queimada, certo? Bem, este mundo está para ser queimado. Jesus disse isso. E será o tempo que, como o capítulo 17 de Lucas, e versículo 30 disse, nos dias que seria como Sodoma e Gomorra, então o Filho do Homem se manifestaria. And then what would happen? According to Malachi, he will burn the earth again. And the righteous in the millennium will walk out upon the ashes of the wicked. Is that right? Então o que aconteceria? De acordo com Malaquias, ele queimará a terra de novo e os justos, no milênio, andarão sobre as cinzas dos ímpios, certo? So we're right at the end time. We're sitting here at the door now waiting for him to come. Estão vendo? Assim, estamos bem no tempo do fim. Encontramos-nos aqui à porta, agora, esperando-o chegar. Notice, God promised in his word that he would choose his bride by his original way he chose the bridegroom. He foretold it by the prophets and sent a prophet to identify. Notem, Deus prometeu em sua palavra que escolheria sua noiva por sua maneira original que escolheu o noivo. Ele predisse pelos profetas e enviou um profeta para identificar isso. The prophet said, sitting on the banks of Jordan, behold! They said, you're the Messiah, aren't you? He said, no, I'm not the Messiah. You must be the Messiah, but I'm not him. But he's standing among you. And his shoes I'm not worthy to loosen. When he comes, makes himself known. O profeta disse, de pé às margens do Jordão, eis, disseram, tu és o Messias, não és? Ele disse, não, não sou o Messias. Tu deves ser o Messias, mas não sou ele. Mas ele está no meio de vós, e não sou digno de desatar suas alparcas. Quando ele vier, se der a conhecer... And today he's standing among us in the person of the Holy Ghost, manifesting himself more and more, coming into his church. E hoje encontra-se em nosso meio, na pessoa do Espírito Santo, manifestando-se cada vez mais, entrando em sua igreja. Making himself known because him and the bride and the groom will be the same. Making himself known, and one day you'll see that the one that you feel in your heart and see his identification will become personalized before you. Then you and he are one. Dando-se a conhecer, porque ele e a noiva e o noivo serão o mesmo. Dando-se a conhecer. E um dia vocês verão aquele que vocês sentiram no coração e verão sua identificação tornar-se-á personalizada diante de vocês. Então vocês e ele serão um. You're united by the Word, and the Word is in the beginning, and will go back to the beginning, which is God. That day you'll know that I'm in the Father, Father in me, I in you, and you in me. Vocês têm se unido pela palavra, e a palavra que estava no princípio retornará ao princípio, que é Deus. E naquele dia conhecereis que estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Hallelujah. We're here, hallelujah. I'm so glad to see him persifying himself
right among us and see what He promised for the Word. Not what somebody's emotions singing and jumping and dancing, but by His Word. Amen. He's making Himself known. Aleluia! Estamos aqui! Aleluia! Estou tão contente em vê-lo personificando-se bem entre nós e ver o que ele prometeu para a palavra, não o que seja a emoção de alguém cantando e pulando e dançando, mas pela sua palavra. Amém. Ele está se dando a conhecer. Look, when they built the temple, brought the ark into it, God went in there with a pillar of fire. Amen. Vejam, quando construíram o templo e entraram com a arca. Deus entrou aí com uma coluna de fogo. Amém. It was David jumping and screaming. It was all the singers and the priests carrying on when it was out of the will of God, but when God identified the ark and His place in position, before they could get the ark in there, here come the pillar of fire leading the way. Lá estava Davi pulando e gritando. Lá estavam todos os cantores e os sacerdotes comportando-se assim, quando de fato estavam fora da vontade de Deus. Mas quando Deus identificou a arca em seu lugar e posição, antes que pudessem colocar a arca lá, eis que veio a coluna de fogo dirigindo o caminho. Right down over the cherubim's wings and right in behind the holiest of holies, His resting place, the pillar of fire. And the glory of God was in there to the people. They couldn't even see how to minister. Descendo sobre as asas dos querubins e por trás do Santo dos Santos, seu lugar de descanso, a coluna de fogo. E a glória de Deus estava lá dentro, a ponto eles nem conseguiam ver como ministrar. Amen. He'll close the eyes of every theologian when He comes for His bride. She'll be taken up in the middle of the night, as it was to them. They won't even see her go. Oh, praise be to God. Amém. Isso fechará os olhos de todo teólogo quando ele vier buscar sua noiva. Ela será arrebatada no meio da noite, por assim dizer, para eles. Eles nem a verão partir. Oh, louvado seja Deus! Notice, God promised that He would bring His bride out. What He would do, there would be a seed, there would be a light in the evening time, how He would do all these things. Just exactly, and by the way that He originally planned it in the Old Testament and the New Testament. Notem, Deus prometeu tirar sua noiva, que faria isso. Haveria uma semente, haveria uma luz no entardecer, exatamente como Ele faria tudo isso e do modo que Ele planejou originalmente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. And it isn't through denomination. It isn't through our system we're using today. We're just causing death. People to put their hands with it and die from it, see? E não é através de denominação, não é através do nosso sistema que estamos usando hoje. Só estamos causando morte. Deixamos as pessoas tocarem nisso e morrem disso. Estão vendo? The Word, the evening message must carry evening results. The evening message must sow evening seeds, not morning seeds, evening seeds. Is that right? A palavra, a mensagem do entardecer, deve dar os resultados do entardecer. A mensagem do entardecer deve semear a semente do entardecer, não a semente da manhã, a semente do entardecer, certo? The midday seeds back there was denomination. It died, perished. But evening time message will show evening time light, will show evening time results. The evening time message. A cena do meio-dia, suas sementes lá no passado foram denominação. Isso, morreu, pereceu. Mas a mensagem do entardecer mostrará a luz do entardecer, mostrará os resultados do entardecer, a mensagem do entardecer. Jesus' time, midday message showed midday results. The beginning message showed the beginning results. Made creation. He made His Son in His own image. In the midday, in the evening time, He makes a bride for us. See? What by? His Word. O tempo de Jesus, a mensagem do meio-dia, mostrou os resultados do meio-dia. A mensagem do princípio mostrou o resultado do princípio, fez a criação. Ele fez seu filho, a sua própria imagem ao meio-dia. No entardecer, faz uma noiva para ele. Estão vendo? Por meio de quê? Da sua palavra.
How did He form the earth? How did He speak it into existence? By His Word. Who was His Son? The Word. In the beginning was the Word was with God, and the Word was made flesh and dwelt. Como Ele formou a terra, como Ele fez que existisse, por sua palavra. Quem era seu filho? A palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre eles. How will He take His bride? By the Word. Not by a new cart. Not by some theologian's idea, but according to His Word, He'll identify her. Don't put one thing to it or take one thing from it now. Leave it the way it is, see? Como Ele levará sua noiva? Pela palavra, não por um carro novo, não pela ideia de algum teólogo, mas de acordo com a sua palavra, Ele a identificará. Não acrescentem nada a ela, nem tirem nada dela agora. Deixem-na do jeito que é. Entendem? The evening time. He promised He'd reveal, open those 7 seals and show what them churches had missed back there. Revelation 10 and Malachi 4, Luke 17:30. He said He would do it. Now, let's not mix it up. Let's keep it right like that. Ou entardecer. Ele prometeu que revelaria, que abriria estes 7 selos e mostraria o que aquelas igrejas deixaram de ver lá no passado. Apocalipse 10 e Malaquias 4, Lucas 17:30. Ele disse que faria isso. Agora, não vamos confundir. Conservemos assim mesmo. Let me even closing. It's about 10 or 15 minutes after 12. Let me close in saying this. Permitam-me, encerrando, são mais ou menos quase 15 para o meio-dia. Permitam-me encerrar dizendo isto. Friends, listen. In the name of the Lord Jesus, these things are too plain for you not to believe it. It's too plain for you not to see it. Surely you can see that. Surely the world could see it. Amigos, ouçam, em nome do Senhor Jesus. Estas coisas estão claras demais para vocês não crerem, estão claras demais para vocês não verem. Com certeza podem ver, com certeza o mundo poderia ver. But just don't be influenced by these newfangled dangles and things they got today. I don't care how good a man they are, how sincere they are. If they don't speak according to the law and the prophets, the Bible said there's no life in it. Mas apenas não sejam influenciados por estes novos disparates e coisas que tem hoje. Não me importa quão bons sejam, quão sinceros sejam, se não falarem segundo a lei e os profetas, disse a Bíblia, não há vida neles. Estão vendo? David thought he was right, he was sincere. That priest thought they were right, they were sincere. But they just failed to consult the Lord about it. Davi achou que estava certo. Ele era sincero. Aqueles sacerdotes acharam que estavam certos. Eles eram sinceros, mas falharam em consultar o Senhor a esse respeito. And how could they have done it? Maybe they said, we prayed through, but that wasn't God's way of doing it. He promised that He would do nothing until first He revealed it to His servants, the prophets. And there stood Nathanael right among them and never consulted him at all. E como puderam fazê-lo? Talvez tenham dito, nós oramos ao fazer, mas aquele não era o jeito de Deus fazer. Ele prometeu não fazer coisa alguma sem primeiro revelar a seus servos, os profetas. E lá estava Natanael entre eles e nunca o consultaram. Now read the next few chapters of Chronicles there and you'll find out when David sat in the house and said, is it right, Nathanael was sitting with him, that I should have lived in the cedar and the ark of God under the tents out here? And Nathanael found from the Lord what to tell him to do. Agora leiam os capítulos seguintes lá de Crônicas e verão. Quando Davi se sentou em casa e disse, é certo, e Natanael estava sentado com ele, que eu more em casa de cedro e a arca de Deus esteja sob as tendas por aí. E Natanael encontrou do Senhor o que lhe dizer para fazer. And he'd done wrong, so God said, tell my servant David, I love him. I made him a name like great man in the earth, but I can't let him do it. Ele tinha errado. Então Deus disse, diga ao meu servo Davi que eu o amo. Tornei grande o seu nome, como os grandes da terra, mas não posso deixá-lo fazer isso. Vejam. He's done failed me. See? I can't let him do it. I'll bring a man along. His son shall raise the everlasting house of God, and that was David, of course, which Solomon typed it, but then he failed. Every man's got to fail.
Every human being's got to fail. Ele falhou para comigo. Veja, não posso deixá-lo fazer isso. Trarei um homem, seu filho, que edificará a casa eterna de Deus. E esse foi Davi, claro, sendo que Salomão tipificou isso, mas então falhou. Todo homem tem de falhar. Todo ser humano tem de falhar. God is the only one that can't fail. He can't fail. That's one thing God cannot do is fail. And God is the Word. And the Word, no matter how it looks like it's going to come this other way, it'll come just exactly the way the Word said. Deus é o único que não pode falhar. Não pode falhar. É uma coisa que Deus não pode fazer, é falhar. Deus é a palavra, e a palavra, não importa o quanto pareça que virá deste outro jeito, virá exatamente da maneira que a palavra disse. Now remember, you've got to follow the season, the time, see, and what season you're in, what time, and make that vindicated to see that it's exactly the truth. Agora, lembre-se, você tem de seguir a estação, o tempo, está vendo? E em que estação você está, em que tempo, e torna isso vindicado para ver que é exatamente a verdade. Now take all these must, all the word, all the types and the things, and look where you're setting. Think of the hour we're living in. Agora, considere essas coisas indispensáveis, toda a palavra, todos os tipos e as coisas, e veja onde você está. Pense na hora em que estamos vivendo. Look yonder, that nearly 1/10 of the earth is ready to fall in. Science says that. They're looking on the clock. A few years ago it said it's only 3 minutes now to midnight. Might be a minute, might be half a minute now. Olhe lá, que quase 1/10 da Terra está pronto para afundar. A ciência diz isso. Estão olhando para o relógio. Há poucos anos disseram, faltam só 3 minutos agora para meia-noite. Poderia ser 1 minuto, poderia ser meio minuto agora. They said it won't happen in our generation, it could happen in 5 minutes. And notice the next thing he said, 5 years. I never said that, now he said that. The scientist. Disseram, não acontecerá em nossa geração. Poderia acontecer em 5 minutos. E notem o que ele disse a seguir, 5 anos. Não fui eu que disse isso, ele disse, o cientista.